Aleluia! Que maravilha estar aqui com vocês, gente. Desculpa aí que eu tô... pessoal, uma boa tarde a você, meu querido ouvinte, meu amigo, meu irmão. É mais uma vez um prazer enorme estarmos aqui nessa tarde de sexta-feira, semana aí chegando ao final, né? Do dia 7 de maio, começando o mês já, né, pastor? Uau! Começando o mês. Começando o mês. Me- já, tá- já se foi uma semana do mês. Foi uma semana do mês. Mas estamos aí, hoje é 7 de maio de 2020 e é uma alegria muito grande estar com você. Meu nome é Adriano Paz, nós estamos aqui na Rádio Estúdio Paz, no podcast, com o meu amigo e pastor Edson Torres. E hoje ele vai trazer uma palavra dentro daquilo que nós estamos falando, mas vamos ver aí o que o Espírito Santo tem colocado no coração dele para falar conosco. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a sua presença, muito obrigado ao Papai do Céu, sou muito grato a ele, sempre eu falo, porque se não fosse ele não estaríamos aqui, né? Então eu agradeço a ele por nos permitir estar aqui, nos dar condições de estar aqui falando com você. Muito bom, as pessoas têm entrado em contato conosco, isso é muito gratificante, né? Então, por favor, você que está aí, se você está vendo ao vivo agora, live, então repasse isso aí, tá bom? Você viu a mensagem, aí, por favor, coloque o sininho lá que você gostou, né? Compartilhe, ajude a gente a divulgar esse trabalho, tá bom? A obra do Senhor não é só eu e ele que fazemos aqui, né? Vocês também, quando vocês estão divulgando isso aí, passando por uma pessoa para outra pessoa, né? A gente nunca sabe quando a pessoa precisa de uma palavra, não é isso? Aí você manda uma mensagem dessa, um vídeo desse, pode chegar na presença de uma pessoa que vai precisar dessa palavra, tá bom? Eu te agradeço por você estar nos ouvindo e nos permitindo estar aí na sua casa, no seu carro, compartilhando com você esse tempo precioso seu. Eu agradeço ao pastor Edson. Por favor, pode se manifestar aí, pastor. Boa tarde, irmão Adriano. Boa tarde a todos os irmãos que estão nos assistindo aí, ouvindo. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? Para nós podermos fazer esse bate-papo aqui gostoso, falar das coisas de Deus, né? Tem sido uma bênção estarmos aqui na Rádio Estúdio Paz. E é um canal que Deus tem aberto aqui para que o seu evangelho seja proclamado, né? Então isso é muito bom. Bom, nós temos falado aqui, né, diversos assuntos, depressão, ansiedade, temos ouvido também outros pastores, né, pastoras falando aqui, assuntos de extrema importância, e eu acho que vale muito a pena a gente continuar dentro desses temas. E hoje, nessa tarde, o que veio no meu coração para a gente falar, relacionada a essa questão das pessoas muitas vezes se sentirem depressivas ou de alguma maneira entristecidas, está muito ligada ao valor que essas pessoas elas pensam que têm, né? Eu gosto de pensar assim, quanto você vale, quanto nós valemos, né, para nós, para Deus, para as demais pessoas. A gente vê que muita gente, Adriano, elas sofrem muito porque muitas vezes é lhe dada um valor, ou melhor, coloca-se um valor nas suas vidas, né? Ou seja, a pessoa ela se vê obrigada a ser alguém, às vezes, que ela não é, para recompensar outras pessoas, né? Então, coloca-se um peso muito grande sobre a vida da pessoa, e esse é um valor, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Quanto custa, por exemplo, uma esposa para um marido? Aí fala, que loucura é essa? Tá falando quanto custa? Não. Se ela, por exemplo, precisa retribuir alguma coisa de forma obrigatória para o seu marido, para ela ser valorizada, é o valor que ele está dando para ela. Então, as pessoas hoje, elas medem as nossas vidas por aquilo que nós temos, por aquilo que nós podemos dar para ela, né? Nós vemos no meio, até mesmo nas igrejas, no meio secular, as pessoas valorizam uns aos outros por aquilo que elas veem nas pessoas.
Se você tem um bom carro, você é convidado para determinados lugares. Se você é de uma determinada posição social, você faz parte de alguns círculos sociais. Se você não tem aquele estereótipo, se você não tem aquelas coisas materiais, ou se você não é uma pessoa que visualmente, né, até mesmo a cor da sua pele ou a sua beleza não agrada a outros, você é excluído de certos círculos. Então, esse é o valor que as pessoas estão dando um pelos outros, né? Eu sempre gosto de meditar nisso. E aí o mais importante de tudo isso é saber, bom, as pessoas me valorizam às vezes pelo que eu tenho. Eu falo disso porque eu já vivi isso, né? Muitas vezes você é valorizado pelo que você tem. Se você não tem nada, e quando eu estou dizendo você não tem nada, é aquilo que as pessoas podem ver, né? Não o que realmente você é. Que você é uma pessoa de valor, você é alguém valoroso, mas se você não mostra alguma coisa externamente, muitas vezes você não é valorizado. No trabalho, na igreja, no casamento, em casa, as pessoas querem ver algo na gente. E muitas vezes não olha para dentro do nosso coração, não consegue ver quem é esse ser humano. Um exemplo aqui, Adriano, outro exemplo. Às vezes você pega uma modelo, uma mulher, vamos falar uma mulher linda, ela é valorizada enquanto ela tem beleza. Enquanto ela tem beleza, ela é valorizada, ela é cuidada, né? Ela é aplaudida, as pessoas querem estar próximo dela, alguém quer ter relacionamentos com ela. Quando aquela mulher ela perde aquela beleza, infelizmente nos dias que nós vivemos, e sempre foi assim na verdade, mas principalmente hoje, aquela pessoa ela deixa de ter valor. Ou seja, ela tem prazo de validade. Mas ela não morreu. Ela é um ser humano. Mas ela tem prazo de validade por quê? Porque a beleza acabou. A beleza foi embora. Então, é onde nós vemos, um dos assuntos que nós falamos há pouco tempo atrás, do suicídio, muitas modelos tirando a sua vida. Porque acabou aquilo que elas tinham que era interessante para as pessoas, que era a beleza. E essa pessoa então se vê agora sem nada. Muitas vezes essas mulheres começaram a sua carreira de modelo na infância, tirando foto ainda quando bebê algumas. Não sabe o que é a vida, não conhece outro caminho, né? E de repente, por uma questão de um acidente, um corte no rosto, um acidente de carro, ou qualquer coisa, essa pessoa já não tem mais o padrão de beleza que né, as agências exigem. Eu vou entrar um pouquinho. Se eu falo uma coisa agora que eu queria comentar vários dias e não tive a oportunidade de comentar, nem com o senhor, nem com o Kevin. E agora veio, o senhor falou numa coisa muito interessante. Na realidade, são duas coisas que eu quero comentar com o senhor. Uma, realmente, isso aqui é fantástico que o senhor falou. Eu quero trabalhar um pouquinho mais o valor, né? O valor que colocamos em nós mesmos. O meu filho foi fantástico. Ele se sentia assim, você manda ele fazer a coisa, ele sente o maior peso em cima dele, né? Então nós sentimos assim, né? É um caso grande para ansiedade, depressão. Opa! O meu microfone estava desligado, mas vocês me escutaram com outro microfone. Eu estou sempre fazendo isso, gente. Eu desligo meu microfone aqui. Mas, ok. Isso aqui eu vou conversar daqui a pouquinho sobre o valor. Mas uma coisa que o senhor falou que eu não quero perder o pique aqui. Como o ser humano destrói um ao outro. A coisa mais simples do mundo. Né? E isso, nós vamos falar agora de personagens importantes da mídia, mas isso é feito todos os dias. Mas como o senhor citou uma modelo, então eu vou entrar nessa brecha que eu já queria ter falado antes. Eu acho a coisa mais... Como é que eu posso falar para não falar uma palavra... Acho a coisa mais estúpida, me desculpa a palavra, é a mídia, as pessoas pegar foto de uma atriz velha e comparar ela com a nova e falar, olha como ela tá feia. Gente, esse é o cúmulo do cúmulo. A pessoa quer que uma atriz ou uma modelo não envelheça. Todos nós envelhecemos, todos nós ficamos velhos, aí entra um outro para a área de casamento, que depois nós vamos falar sobre isso, mas ficar só voltar para sua área, né?
como você pega um personagem, uma pessoa, claro que envelhece e a beleza gasta, né? É uma maneira de você agredir aquela pessoa, é uma maneira de você levar aquela pessoa para uma depressão, não é isso? Daí começa, aí engordou, né? Saiu dos padrões, né? E vamos aí, volto para o senhor de novo, mas vai ser muito interessante isso. Nós temos que ter muito cuidado dentro do quadro de saúde mentais, né? A maneira que nós falamos com a outra pessoa, como nós olhamos para outra pessoa, tipo, você era inteligente, você não é mais inteligente. Você era bonita, você não é mais bonita. Eu sou careca, né? Você perdeu o cabelo, né? A gente nunca sabe da maneira que aquela pessoa tá, não é isso? Nós temos que entender isso, que tudo na vida, né, tem o seu desgaste, né? E a importância como nós nos dirigimos a uma pessoa, isso nós não sabemos a situação emocional que ela estava. Nós temos o fato aí do ex-ministro da Saúde, não sei qual é dele, mas ele era um médico, ele era um cara até meio um pouco aparência depressiva. E ele era muito competente, mas ele teve de sair porque a pressão foi muito em cima dele. Da maneira que ele, do look dele, né? Como se mostrava. Obrigado por ter falado nisso aí, eu gostaria de falar isso, que é uma coisa que sempre quando eu vejo as pessoas jogando pedra numa pessoa que está envelhecendo, eu fico assim. Isso está muito ligado, né, Adriano? Como você falou, a questão da beleza física, a questão da vida profissional, da capacidade. As pessoas não levam muito a sério isso, mas isso é de extrema importância, porque você vê países, por exemplo, a Coreia do Sul, onde as moças elas têm um nível de exigência para elas estarem magérrimas, que existem relatos de pessoas que, por uma brincadeira que alguém falou, você está gorda, ou seja, você está fora do padrão, a jovem subiu num prédio e se jogou. Misericórdia. Né? Mas por que isso, Adriano? Porque nós estamos dentro dessa atmosfera, desse momento, né, da nossa atualidade, onde nós somos cobrados para ser perfeitos. Então esse é o preço que a sociedade nos dá. Eu preciso ser perfeito, eu preciso estar dentro de um padrão físico, vamos dizer, psicológico, mental, seja qual for a questão. Existem várias coisas, questão, como eu falei, de questão social, né? Aí você vê, eu gosto sempre de trabalhar a causa raiz, né? Onde vão os problemas? Você, muitas vezes, eu estou usando você como exemplo, aqueles que estão nos assistindo. Então, por exemplo, você faz parte, o teu ciclo de amizade tem um determinado padrão financeiro, carro, casa, roupas, né? E você é obrigado a seguir esse padrão, senão você não é aceito. Mas aí, vamos supor que você não tenha condições de seguir esse padrão. Você vai fazer o quê? Você vai, de alguma maneira, fazer aquilo acontecer. Aí é onde as pessoas muitas vezes se endividam para poder cumprir um padrão que não podem. Nós vemos, eu vim da favela, eu cresci na favela. O que acontecia na favela? Olha onde vai isso. Alguém pode falar que é exagero, mas não é. O jovem na favela, ele olha o jovem rico e ele vê que ele tem um tênis que ele não pode ter. Mas é o padrão, porque ele vê na televisão. O jogador de futebol, todos usam aquele padrão. Né? O meu irmão foi jogador de futebol. O jogador de futebol só usava Mizuno. Um tênis caríssimo, Mizuno. Então o que o jovem da favela que não podia ter aquele tênis, muitas vezes ele fazia? É uma questão de caráter, eu sei, é uma questão complicada, mas muitas vezes ele ia e roubava daquele que tinha. Muitas vezes para ele roubar daquele que tinha era com violência. Até morte já aconteceu por causa de um tênis. Mas da onde vem isso? Manter o padrão. Manter o padrão, ou se adequar a um padrão, se aceita dentro de um padrão. E o mais interessante, volta aí para isso aí. O mais interessante, você quer estar naquele padrão para quê? Para pertencer a um meio. Sim. Para você agradar um determinado grupo. Você agradar um determinado grupo. Então, esse é um problema muito sério, né? E eu penso muito nisso porque a minha vida se baseou um pouco nisso. Mas o que mostra e fez a diferença na minha vida foi o que? Eu entendi o valor que Jesus me deu. Esse é o nosso ponto central. A sociedade pode te dar um valor, pode te cobrar um padrão, pode te fazer você tem que ser de uma maneira ou ter algo para pertencer àquele grupo. Mas quanto Jesus pagou por nós? Ou seja, qual o valor que Jesus dá por nós? Eu quero ler um versículo aqui, para não ficar só nas nossas palavras.
Mas aqui em 1 de Pedro, no capítulo de número 1, primeira carta de Pedro, no capítulo de número 1, no versículo de número 18 e 19, está falando aqui sobre uma compra. Nós somos comprados. Nós somos comprados. Né? Alguém pode dizer assim, mas como assim? Não, o Evangelho fala que nós somos comprados. A Bíblia ela fala muito sobre o escravo. Né? Ou seja, existiam os escravos naquela época. Não era como o escravo que a gente vê que ocorreu no Brasil, onde as pessoas eram levadas ali, aprisionadas. Na maioria das vezes, não é esse tipo de escravo. Ou seja, mas era um escravo sério, que a Bíblia fala que você não pode bater, que você não pode fazer isso, não pode machucar. Porque ele era um servo, não era o escravo da maneira que nós pensamos. Mas eles eram comprados, né? Eram comprados, mas comprava o quê? O seu serviço. Ou seja, o judeu vendia. Quando ele tinha uma dívida, ele se vendia para um outro judeu. E ele trabalhava para aquele judeu determinado tempo. E no 7º ano ele era liberado. Existiam leis para isso. Jesus mesmo era o escravo da orelha furada. O escravo que serviu ao Pai por amor, não por obrigação. Está lá em Levítico. E depois fala no Novo Testamento que Jesus é o escravo da orelha furada. Nós somos escravos de Cristo, Paulo diz. Eu sou escravo de Cristo. Não sou mais escravo do pecado. O escravo de Cristo ele é maltratado? Não. Ou seja, ele é o servo de Cristo. Então é nesse sentido. Então nós fomos comprados. Nós estávamos escravizados por quem? Pelo pecado. Nós éramos obrigados a praticar o que o pecado nos mandava dizer. O que o mundo nos colocava, nós éramos obrigados. Hoje não. Nós somos libertos desse poder para servir a Cristo. Nós temos autonomia. Ou seja, aquilo que nos prendia, as correntes se quebraram. E nós estamos livres agora para tomar a decisão que nós queremos. Servir a Deus ou não. Somos escravos de Cristo. Aí Paulo fala aos Gálatas para nós não voltarmos a ser escravo da religiosidade, das leis. Porque nós somos libertos. Então aqui em 1 de Pedro fala sobre esse processo. Nós somos comprados. Qual foi o valor que Jesus nos deu? Às vezes alguém está recebendo o valor, como nós dissemos aqui, uma moça está recebendo o valor da beleza dela. Ela vale quão bonita ela é. Ela vale quão bonita ela é. Se ela não for bonita no padrão que as pessoas querem, ela não vale nada. Não é, para muitos, ela não é um ser humano. É só um pedaço de carne. Então esse é o valor que ela está recebendo. Aí um alerta para as moças. Se alguém que quer ter um relacionamento com você te valoriza só pela beleza que você tem, tá errado. Você para ele é um pedaço de carne. Desculpa dizer, a expressão é forte, mas é isso. Agora, Jesus dá qual valor para nós? Então aqui diz assim, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos ou comprados, da vossa maneira vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Ou seja, esse foi o preço que Jesus deu pela nossa vida. Ele deu o preço da sua própria vida. E esse preço não foi pelo padrão que eu tinha. Ele não pagou mais por você que é branco e menos por mim que sou negro, ou mais por uma mulher que tem um cabelo loiro, ou por outra, às vezes, que está fora de forma. Não, ele pagou o mesmo preço por toda a humanidade. Para Jesus não existe preto, branco, amarelo. Para Jesus não existe homem e mulher. A Bíblia é clara. Em questão de salvação não existe diferença para Deus. Mas a sociedade que nós vivemos, ela coloca um preço nas pessoas. Até mesmo dentro da igreja nós colocamos um preço. Quando você vê na igreja pessoas que são aceitas às vezes porque canta melhor, porque fala melhor, porque sabe se posicionar melhor. Essas pessoas... Eu vivi isso, Adriano. Eu vivi isso, como eu já contei o testemunho aqui. Eu recebia convites, ou melhor, eu não recebia convites para participar de certas coisas quando eu morava no fundo da igreja. Quando eu não tinha um carro. Quando eu não tinha boas roupas. E legal que os próprios membros da igreja... Meus amigos hoje, que eu não vou citar nome aqui porque não é necessário, infelizmente isso é pobreza de espírito. Isso é uma pobreza de espírito. Mas são meus amigos que eu amo hoje, pessoas que não me convidavam quando eu morava no fundo da igreja. Mas depois, quando Deus me abençoou financeiramente, profissionalmente, eu passei a ser convidado para festas que eu não era convidado. O que mudou em mim? É terrível. E volta, e isso tudo leva para vários fatores, né? E um deles é a depressão.
Sim, com certeza, porque Porque você vai se colocar, você falou, eu lembrei agora de uma passagem que eu nunca me preocupei com carro. Como eu vendia carro, eu não estava nem aí com meus carros, né? E já teve algumas ocasiões já que as pessoas me julgavam aqui pelo carro, né? Uma pessoa me perguntou, eu estava fazendo trabalho numa mansão, e na época eu tinha um Fusquinha diesel, que eu gostava dele, era muito econômico. Daí a pessoa, uma senhora milionária, virou para mim e perguntou o que eu fazia com o dinheiro, se eu tinha vício ou se eu era jogador. Ela já me julgou pelo fato do carro que eu estava andando. porque você não tinha um carro que era o... Pelo meu salário, né? Então ela achou que ali ela já julgou que ou era viciado, ok? Ou eu era jogador, que eu jogava meu dinheiro fora. Sim. Um outro caso, eu fui pegar uma menina e eu fui com um carrinho. Na época eu peguei um carrinho mais barato que eu tenho, que os meus funcionários usam, que agora é meu filho que está usando ele. Depois ela me falou, a minha amiga falou que eu era louca de sair com um cara com um carro daquele. Uhum. Daí ela virou, você não sabe o que o cara tem, você está jogando. Mas esse é o mundo que nós vivemos. E infelizmente, pastor, a bomba fica pro senhor. Eu falo e jogo as bombas pro senhor. Eu sou um acusador. Infelizmente isso está dentro das igrejas. E pior de tudo, dentro da nossa própria casa. Sim. Ok? A nossa própria família nos julgam às vezes, grupo de WhatsApp julga as pessoas às vezes, como julga. Isso aí vai para vocês que tem grupo de WhatsApp. Você tem um grupo de WhatsApp aí que tem 30 pessoas, tudo amigo, 20 pessoas, tudo amigo. Tem um pobrezinho lá que ele coloca e tudo que ele coloca ninguém fala nada. O bacaninha, geralmente, financeiramente, daquele grupo que tem mais dinheiro, tudo que ele coloca tem kkkk. Todo mundo bate palma. Isso está em todo lugar, Adriano. Isso está em todo lugar e principalmente, infelizmente, no nosso meio, aonde as pessoas são obrigadas a aderir a um determinado padrão. Então, o que eu quero deixar bem claro nessa tarde é o seguinte, compare o valor que Jesus dá por nós. Quem era eu sem Jesus? Ou quem sou eu hoje sem Jesus? Não sou nada. Mas eu sempre consegui observar isso, porque é muito triste você ser colocado de lado. Demais. É muito triste. E a minha vida foi assim, eu cresci dessa maneira. Então, eu aprendi a observar isso. E quando eu percebi que as pessoas mudaram comigo, porque eu tinha mudado exteriormente, financeiramente, a minha posição profissional, a minha vida. Ou seja, quando eu percebi isso, eu pude entender que aquilo não era verdadeiro. E eu pude valorizar mais aqueles que estavam comigo quando eu não tinha nada realmente. E aí, essa situação vai entrando, como você falou, vai entrando. E aí entra para dentro do casamento. Eu até citei um pouquinho na semana passada. Né? O casamento só dura, só é feliz enquanto os dois lados conseguem pagar aquilo que o outro espera. Você citou um exemplo aqui, a moça não vai sair com você por causa do carro. Mas e quem é o Adriano, o cara bacana que ela podia ter casado? O bom marido? Que ia cuidar dela, que ia zelar dela, que ia amar? Não, esse não interessa, interessa é o carro que ele tem. E aí nós vemos o porquê as pessoas querem saber. Por que tanto casamento destruído? Por que tanto divórcio hoje? A chave está aí. Porque as pessoas não casam mais pelo que realmente a pessoa vale. Quem é aquela pessoa? Mas pelo que a pessoa tem. A mesma coisa na vida... Não pelo que ela tem, mas pelo que ela apresenta ser. Esse é o pior. Com a rede social hoje, então... Com as redes sociais hoje, esse é o pior. Gente, olha, para as mulheres... depois eu quero fazer um coisa mais para as mulheres, porque... Cara, as mulheres às vezes ficam preocupadas com a aparência. Não olhe para modelo, não olhe para mulher de televisão. Eu já tive perto de muitas. E é tudo aquilo, é a câmera que faz a maquiagem, que faz você... Não existe, né? Então que as pessoas olham aquilo e falam, nossa, tem que ficar igual. Não tem que ficar igual, não. Isso coloca um peso sobre principalmente as meninas. Estamos falando aqui estamos indo para esse lado, principalmente as meninas. A gente vê, Adriano, eu trabalho com jovens desde que eu comecei a trabalhar na igreja há quase 20 anos. Eu trabalho com jovens, comecei com 23 a trabalhar com jovens. E a gente vê muitas meninas com baixa autoestima.
Por quê? Porque elas não se encaixam em um determinado padrão, mas elas precisam entender que Jesus ama elas. Eu não estou dizendo que a pessoa não deve se cuidar, não deve procurar... Saúde em primeiro lugar, né? Principalmente pensando na sua saúde, né? Eu não estou dizendo que a questão estética não é importante para o casamento, para a manutenção do casamento. Ou seja, a mulher, o homem, os dois devem procurar se cuidar. Para quê? Porque isso faz parte. Lógico, né? lógico. Faz Fundamental, é fundamental. Fundamental. Da conquista diária da pessoa para manutenção desse casamento, né? Eu falo para mim, né? Brinco às vezes, já brinquei algumas vezes dizendo, minha esposa hoje é muito mais bonita que quando eu casei com ela. E é a realidade. Aleluia. É a realidade. Mas os olhos têm que ser assim. Sim, ou seja, mas ela é muito mais bonita hoje do que quando nós casamos. Mas não é só isso, ela é uma pessoa linda por dentro. Pessoa maravilhosa. Ou seja, então se eu olhasse somente para a questão estética, talvez, se fosse o caso dela não me agradar, que sempre agradou, eu poderia ter perdido uma bênção na minha vida. Se eu tivesse olhado só para a questão estética. Não é? E talvez não me agradasse. Me agradava, graças a Deus. Mas se não agradasse? Eu poderia... Então hoje você vê... Eu tenho exemplo de meninas que eu trabalhei, que até brincava assim, falava, olha, às vezes você não vê esse feinho aí na igreja, né? Brincando, né? Mas esse camarada aqui pode dar uma melhoradinha nele. né? Mas é uma pessoa que está ouvindo a palavra de Deus. É alguém que vai te conduzir para perto de Deus. É alguém que vai andar com você de mão dada para ir para a igreja. Vocês vão gerar filhos e vão criar na igreja. Infelizmente, muitas delas não ouviram. E algumas que eu conheço, que cresceram na igreja, hoje são agredidas fisicamente pelo marido. O marido bonitão, né? O bonitão. Então o que acontece? Novamente, não estamos dizendo que isso não é importante. Mas são coisas que as pessoas podem buscar melhorar cada dia. Você vê artistas aí, pessoas que você olha a foto do cara no passado, né? Lógico, o dinheiro ajuda, né? Mas todo o cuidado da pessoa ajuda nisso. Né? E um pode ajudar o outro nisso, né? Vamos se cuidar, vamos... Né? Não estamos aqui falando sobre falta de zelo. Aí não, nós estamos falando da essência e ordem, né? É, justamente. Mas o grande problema é o valor que essa pessoa dá um para o outro. Né? Aí vai para o pai e o filho. O filho só valoriza o pai que pode dar para ele alguma coisa. Quanto meu pai vale? A mesada que ele pode me dar, ou os presentes que ele pode me dar, ou quanto ele pode comprar para mim, para que eu possa ser igual aos meus amigos. Para que eu possa estar no padrão. Eu conheço famílias que, como o pai não pode manter o padrão do filho, que é o padrão dos seus amigos, esse pai sofre. Trabalha, porque ele precisa comprar a roupa que os amigos do filho usam. Mas os amigos do filho são filhos de rico. Os amigos do filho eles são filhos de rico. E esse pai pobre agora, ele precisa se desdobrar para poder o quê? Manter o padrão para o filho. Quando esse pai não consegue, ele é amaldiçoado pelo filho. Então esse pai vale quanto ele pode dar. Né? E assim vai, Adriano, para todas as áreas da nossa vida, no seu trabalho. Né? As pessoas não se importam, por exemplo, quando você não está bem. Você precisa render isso. Mas às vezes você não está bem. Ninguém olha para o ser humano. Não. Essa é a grande diferença do que Jesus fez. Jesus olhou para o ser humano, Edson. Olhou para o ser humano, Adriano. Ele não olhou para o que o Adriano podia oferecer para ele. Ele não esperou algo em troca do Adriano. Não, ele nos salvou pela graça. De graça. Ele nos deu um presente que nós não merecíamos. Então, essa é a grande diferença de Jesus e do preço que o mundo nos paga. O mundo só nos paga aquilo que eles acham que nós valemos. Não sei se você já leu o livro de Oséias. A história de Oséias. A história de Oséias baseada no quê? Numa mulher que Deus manda ele casar com ela. E essa mulher, não sabemos se já vivia ou se vai entrar depois numa vida de prostituição. Deus estava falando o quê? Essa mulher é Israel. E aquela mulher traía ele constantemente. Assim como Israel traía Deus. Deus ama Israel, Deus cuida de Israel, Deus dá tudo que Israel... Mas aquela mulher o traía sempre, assim como Israel também traía. E quando essa mulher vai, uma das últimas vezes, para viver com um amante, e ali depois ele aproveita aquilo que ela tem, que é o valor que ele deu para ela, a beleza, né, o corpo dela, o quanto ele queria usar, quando chegou a um determinado ponto, não.
Porque é assim que o mundo faz conosco. É assim, por exemplo, que uma mulher que recebe o valor só pelo seu corpo é tratada. Quando aquela pessoa que comprou ela já cansou, descarta. Ela é descartável. O homem, mesma coisa, é descartável, porque ficou doente e não pode mais comprar para a mulher o que ela queria. O pai é a mesma coisa, não pode mais manter o que o filho queria. São descartáveis. Quando aquela mulher se viu descartada, ela foi levada para onde? Qual era o costume? Levada para o mercado de escravo, para ser vendida como escrava. E aí Deus fala para Oséias, vai lá e compra ela de novo. Oséias, mas como, Senhor? Essa mulher me traiu, essa mulher fez tudo, ela está no mercado de escravo agora. E aí? Deus fala, vai lá e compra, porque é isso que eu vou fazer com Israel. Está ela no mercado de escravo agora, toda judiada, toda machucada. Ou seja, Acabou a queria. beleza toda. Acabou a beleza. Noitada, prostituição, acabou a beleza, não vale mais nada. Então ela vai pro mercado escravo. Tem até um filme que faz uma retratação. Fala assim, ó, compra ela aí, coloca lá pra qualquer coisa lá. Coloca lá pra fazer qualquer coisa. Não serve mais pra se deitar com ela, mas compra aí e coloca em qualquer lugar, né? E alguém oferece lá uma miséria, um nada, né? Mas como Deus tinha mandado o Oséias ir lá, ele vai lá e oferece uma grande quantia para comprar aquela mulher de volta. Então isso é o que Deus fez com Israel, isso é o que Jesus fez por nós. Ou seja, quanto é que o inimigo dava pela nossa vida? O quanto você podia usar às vezes de droga, de álcool, por quanto nós valíamos, né? Você vê pessoas que são almas, que são importantes para Deus, estão na sarjeta agora, né? Homens e mulheres inteligentes, até com formação, valem quanto? Estão nas esquinas. E num lugar como esse aqui, as pessoas passam por eles de largo. Ninguém ajuda. Quanto vale? Não vale nada. Mas quanto Jesus dá por essa vida, que está agora numa esquina? Quanto Jesus dá por uma mulher que está num prostíbulo agora? Por um homem que está lá na Cracolândia? Ele dá a vida dele. Ele dá o sangue dele. Por isso que Romanos 5,8 fala assim, Deus prova o seu amor para conosco em que ele morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Então aí está a diferença que as pessoas precisam entender hoje para ficar esta mensagem. Talvez a pessoa está pensando em se afastar de Cristo. Talvez está pensando em deixar a igreja porque alguém não valorizou ela quanto ela achava que deveria. Talvez a pessoa que gostaria de ter uma oportunidade na igreja não tem, porque ela não está no padrão, não canta bem como as outras cantam. Não tem a mesma roupa, não tem o mesmo carro, né? Ou talvez o esposo só olha para outras, não olha para ela, ou vice-versa, né? Ou o filho, ou seja, diversas pessoas. Talvez está se sentindo sem valor. E aí vem a questão do quê? Da baixa autoestima, a depressão, né? Isso levando até num sentido mais grave, a um suicídio. Mas para a pessoa olhar para Cristo e ver, não, se ninguém te dá valor, Jesus te dá o valor maior que alguém poderia dar. Entendeu? Ele continua lá em Romanos, antes ele fala assim, ó, poderia alguém morrer, até arriscar morrer por um justo? Talvez. Mas não, Deus prova o seu amor morrendo por nós quando nós éramos injustos. Então aí que está a grande diferença do evangelho, Adriano. As pessoas hoje estão sofrendo por quê? Porque olham para os erros que existem dentro das nossas igrejas. Nós, muitas vezes, pastores, valorizamos mais alguém pelo que aquela pessoa tem, pelo dízimo que ela pode dar, pela oferta que ela pode dar, né? Jesus mostra naquela oferta da viúva que não é assim que se mede as pessoas. Não é assim. As pessoas chegavam e colocavam um monte de dinheiro e ela chegou e colocou uma moeda. Ele disse, aquela deu a maior oferta. Mas hoje nós valorizamos as pessoas pelo que elas podem dar ou porque elas demonstram no seu estereótipo. Mas Jesus não. Ele valoriza nós pelo que nós somos dentro de nós. E não pelo que nós podemos fazer de nós mesmos, mas o que Ele pode fazer conosco. Você vê pessoas que não sabiam cantar, eu tenho testemunho disso, eu vi pessoas que chegou e falou assim, irmãos, ore por mim, porque eu gostaria tanto de saber cantar. E quando aquela pessoa ia cantar, ninguém queria ouvir, porque ela não cantava. Mas Deus deu para ela o dom. Olha. E hoje ela canta lindamente. Por quê? Jesus olha o que Ele pode fazer com você. Ele pega esse vaso que para as pessoas não vale nada e Ele vê o que Ele pode fazer com isso. Mas as pessoas só veem, não, isso não vale nada. Né?
E daí então eu deixo esse conselho para as pessoas hoje. Não se afaste de Jesus, né? Olhe para o valor que ele te deu, não o valor que as pessoas estão te dando. E quando você vê o valor que Jesus te dá, você passa a entender que você tem valor. E começa a se dar valor. Ou seja, as meninas não precisam se vender para um cara que quer comprar ela só pelo que elas têm para oferecer fisicamente. A esposa, o esposo, o filho, o patrão, ou seja quem for. Não se venda para as pessoas, porque você é valoroso para Deus. Entendeu? Eu demorei para entender isso, Adriano. Negro, crescendo numa favela, desprezado pelas pessoas, eu demorei para entender isso. Mas um dia Jesus mostrou o valor que ele deu por mim. E hoje eu não me vendo para ninguém. Eu não me deixo ser humilhado por ninguém. Você já foi comprado. Eu já fui comprado. E ele pagou um preço alto pela minha vida. Quem te comprou te ama. Não te trata, não se troca, pô. Não me troca por nada. Porque ele mostrou que ele podia fazer o que ele pode fazer na minha vida. Esse caco aqui, esse vaso de barro, o que Paulo fala, nós temos esse tesouro em vaso de barro. Então você pode olhar para alguém agora e você está vendo só o vaso. Mas o que Deus pode colocar dentro dele é muito precioso. Muito precioso. Então vamos mudar a nossa visão, irmãos. Vamos olhar para as pessoas para aquilo que elas são, não aquilo que elas têm. O próprio Samuel, um homem de Deus, foi enganado por isso. Homens de Deus são iludidos por isso. Ele chega lá, olha aqueles homens fortes, preparados para a guerra, fala, esse daqui é ungido do Senhor. Deus falou, não. Você olha de uma maneira, você olha com a sua visão, por aquilo, o padrão que o mundo estabeleceu. Eu não olho assim. Deus não olha assim pelo padrão que o mundo estabeleceu. Deus tem um padrão, e o padrão dele, ele olha aqui dentro. O que ele pode fazer com essa pessoa. Não o que essa pessoa é no seu estereótipo. Né? Então eu espero que tenha pessoas assistindo hoje, que vá assistir outro dia, que talvez estejam se sentindo desvalorizados, desprezados, porque alguém falou alguma coisa, ou alguém não falou alguma coisa que esperava ouvir, né? Ou até mesmo na igreja. E aí eu, como pastor aqui representando as igrejas, eu peço perdão em nome de Jesus pela a nossa ignorância, amém, os nossos erros por amém, desprezar as pessoas, amém, às vezes dentro da igreja, e valorizar somente alguns grupos. Amém. Né? Ou seja, nós temos que pedir perdão, porque Jesus não despreza ninguém. Ele não olha para as pessoas pelo que elas têm. Amém. O senhor falou tocou em mim e fez eu voltar um pouquinho no meu passado. E eu vou usar esse pedaço para incentivar você que está aí, tá bom? Ele falou uma coisa muito interessante, né? Quando a gente é descartado, quando a gente perde o valor, né? Eu quebrei financeiramente já 3 vezes. Eu sou muito teimoso. E todas as vezes foi difícil. Eu quebrei uma vez aqui, financeiramente, e é muito dolorido o desprezo que as pessoas fazem com você. É muito dolorido. Um dia você é uma pessoa, no outro dia você acorda, você é a mesma pessoa, você não mudou, você olha pro espelho, é você, mas as outras pessoas começam a tratar você diferente. E foi muito difícil. Eu fui para depressão e o resultado é o que o senhor está falando, porque eu me afastei de Deus. Né? Isso me fez sair da presença do Senhor. Né? A gente começa a comparar um monte de coisas. Então, usando essa palavra aí, eu queria falar para os dois lados. Tenha cuidado, muito cuidado, você que para não julgar o seu próximo pelo que ele é e pelo que ele tem. Ok? Não olha, não acusa ele se um dia ele perdeu tudo ou que não perdeu tudo, ou se fez algo de errado. Não julga, né? Não julga. Se você não tem nada para falar, não fale. Sabe? Mas cumprimente ele. Se coloca no lugar de Jesus. O que é que Jesus faria? O que é que Jesus faria que visse o Adriano que tinha um monte de coisa, de uma hora perdeu tudo? O que é que Jesus faria? Ele atravessaria a rua? Ou ele ia lá, pegaria na mão do Adriano e falava: ô, Adriano, tudo bem? Bom dia, como é que vai você? Tem um bom dia, Adriano. Né? Então, para você que
está vendo que uma pessoa numa situação difícil, não negue para ele um sorriso, não negue para ele um bom dia, né? E para você, meu querido, que está numa situação difícil hoje, a minha palavra que eu tenho para falar para você é: seja forte. Seja forte. Eu passei por situações difíceis aos meus 40 anos de idade. Esse pastor que está aqui na frente de vocês passou por essa dificuldade dos 16 aos 18, né? Dos 9 aos 19. E passou por momentos difíceis da vida dele, né? Com depressão ao ponto de pensar em algo pior na vida dele, né? E o remédio dele, a vacina dele, os comprimidos que ele tomou para depressão, para ansiedade, foi o Senhor Jesus, né? Eu me afundei na bebida, bebia muito, muito. Eu nunca tinha bebido antes, eu cresci numa família evangélica. Eu tô falando isso, não é testemunho, é para incentivar você, amigo, ok? Então eu me enfiei na bebida, sabe? Foi difícil, muita coisa aconteceu na minha vida. E eu consegui um alívio, tomei remédio para depressão, não resolvia, né? A bebida me ajudava, mas só durante a noite, né? No dia de manhã tava, né? Já tava. O que me ajudou foi quando eu comecei a tomar o remédio chamado Jesus, sabe? Quando eu fui voltando para ele, as coisas foram ficando. E é engraçado que eu queria falar para vocês, o senhor me corrige. Às vezes o problema vai continuar o mesmo, mas a maneira que você vai ver o problema vai ser diferente. Você vai se sentir mais forte, você vai falar, ok, é um problema sim, não é só eu que tenho esse problema. Na verdade, Adriano, o que vai acontecer? Você fazendo isso, algo vai acontecer dentro do seu coração, porque você vai começar a olhar para aqueles que te desprezam e você vai sentir pena deles. Você vai sentir pena daquele que te despreza. Aquela pessoa me despreza porque eu não tenho o carro que eu deveria ter para ele, ou eu não tenho, ou eu sou negro, ou eu sou gordo, ou eu sou magro. Aquela pessoa é tão pobre de espírito. Você começa a ter dó dessas pessoas. De ver que elas não têm a capacidade de olhar além do que ela está vendo fisicamente. É uma pessoa pobre. Então, aí é onde você começa a passar por essas pessoas sem se importar mais com a sua vida. E aí começa o processo de cura, o processo de cicatrização, que acontece quando a pessoa é machucada, a questão do perdão, né? Ou seja, o perdão real, ele causa uma cicatriz quando você perdoa. Na verdade, você nunca esquece. Não, a memória é física, por quê? Né? Tá lá. A cicatriz, ela está lá para te lembrar que houve um machucado. Só que a cicatriz, você não sente mais dor. Esse é o mistério da cicatriz. Houve um machucado, mas não tem mais dor, só uma marca. Então você aprende a conviver com isso. E voltando de novo, daí você volta para a Bíblia. Eu não entendia isso antigamente. Meu pai falava, a Bíblia tem remédio para tudo. E daí nós voltamos. A Bíblia sempre fala que nós temos que perdoar, não é isso? Nós temos que perdoar e amar. E a cicatriz, não sei se já aconteceu com algum de vocês, você tem um corte, de repente você coloca um remédio, às vezes aquilo cicatriza rápido, mas não cura. Rapaz, aquilo dói, esbarrar, se você machucar, bater, aquilo dói. Por quê? Fechou, mas não curou. Porque você acelerou a cura. A cura é um processo, ela tem o seu tempo. Né? Então não adianta a pessoa acelerar a cura da pele, a cicatrização, mas por baixo está aberto. Então você vê muitos problemas hoje de família que parece que está cicatrizado, mas a ferida está aberta por dentro. Né? Mas o que acontece, Adriano? As pessoas precisam entender essa palavra, sabe? Entender o valor quando Jesus olha para nós e ele fala assim, que barro de boa qualidade. Porque o barro quem fez foi ele. Ou seja, a matéria-prima é dele. Então a matéria-prima é boa. Independente de quem é a pessoa, a matéria-prima é boa. Pode ser que esse vaso que foi construído não é tão bonito, mas a matéria-prima é uma só. Nós viemos da mesma matéria-prima. O nosso escultor foi o mesmo, ou seja, o nosso criador foi o mesmo.
né? Mas aí nós vamos sendo deformados com o tempo da nossa vida. Nosso caráter vai sendo deformado. Mas a matéria-prima é a mesma. E aí ele mostra que ele pode fazer aquilo que ele falou em Jeremias 18. Jeremias, vai até a casa do oleiro, desce lá, veja o que eu estou fazendo com o vaso. E ele olhou e desceu e o oleiro estava fazendo um vaso na roda, mas de repente o vaso que estava fazendo quebrou-se. Ele pega o mesmo barro, molda de novo e faz outro vaso. E ele diz, eu posso fazer isso com a casa de Israel. Então o vaso, a matéria-prima é a mesma. Então quando Deus olha para nós, ele olha para uma matéria-prima que ele fez. Ele fez. Agora, devido ao pecado, nós estamos deformados. Mas agora Cristo, através da cruz, ele nos comprou. E ele agora vai começar a moldar esse vaso para a glória dele, de uma maneira que ele quer. Seja esse vaso gordinho, magrinho, branco, preto, amarelo, não importa. O que importa é o que ele vai colocar dentro desse vaso. Que é a glória dele, que é a graça dele. E aí você olha para uma pessoa que às vezes no seu estereótipo não seria muito aceitável, na sua maneira de pensar, essa mulher está fora do piso. Mas ouve ela falar, ouve ela cantar, o que sai da boca dela. Um dos lugares, Adriano, dos poucos lugares, eu posso falar como alguém que é negro, cresci no Brasil, sofri preconceito por isso. Os lugares onde nós encontramos primeiramente valor, nós, e deixamos de nos achar um coitado, é na igreja. É na igreja onde nós encontramos o primeiro valor que nós tínhamos. Que nós entendemos que nós não éramos menor do que ninguém. Não éramos inferior a ninguém. Porque Jesus mostrou esse valor que nós temos. Ele não morreu na cruz pelo A, pelo B. Não, ele morreu por todos. Enquanto as pessoas não entendem isso, ficam olhando para si, olhando para o espelho, se endividando para poder entrar no padrão, fazendo que, às vezes, pessoas fazendo até procedimentos perigosos para poder se colocar dentro de um padrão, muitas vezes arriscando até a sua vida, a sua saúde, não é? Pessoas que, como eu disse aqui, por um acidente, perdem a sua beleza, faz uma cicatriz no rosto, acabou a carreira, aí essa pessoa pensa que acabou a sua vida também, porque o que ela vivia era aquilo, ela está nos holofotes, né? Então isso é muito perigoso, isso leva para aquilo que nós temos falado aqui toda semana. Está chegando perto, mas eu quero fazer só esse comentário, voltar aqui de novo para o que o senhor falou desse mundo, do mundo artístico. Eu tô assim, achando interessantíssimo que essa epidemia tem um lado bom até, né? Que a gente está vendo quem as pessoas são. Na realidade, o mundo que nós estamos, como nós somos frágeis, né? E uma coisa que me assustou um pouco foi ver, acho que é Cazuza que cantava, né? Os meus heróis estão todos morrendo com overdose, Sim, né? sim. E o que eu fiquei triste em ver agora, as pessoas que eu admirava como artista, com essa epidemia, eles têm mostrado que são pessoas completamente despreparadas emocionalmente e inteligência, porque eles não economizaram dinheiro. Temos muitos atores, pessoas, personalidades que viviam na mídia, que agora estão com situações... Você olha para os caras e fala, não acredito que essa pessoa é tão medíocre dessa maneira, sabe? Tivemos uma atriz famosa aí que foi na mídia, estava quebrada, teve que arrumar namorado para pagar as contas. Pessoas que a gente admirou por tanto tempo, né? Então, pessoas que buscavam nela mesmo, né? Olha só o exemplo que você deu. Uma pessoa que ela tem que arrumar namorado para pagar as contas. Por quê? Porque ela tem que manter um padrão. Bingo. Aí você pega, muitas vezes, uma mulher linda, né? Uma pessoa saudável, uma mulher que Deus quer usar nas mãos dele, que Deus fez para a glória dele, que é perfeita aos olhos de Deus. E ela tem que se submeter, muitas vezes, a um relacionamento. É o que a gente mais vê no meio artístico. Pessoas têm que se submeter a um relacionamento para poder manter um padrão, para poder permanecer na mídia. E isso acontece no meio artístico. Infelizmente, muitas vezes acontece até no meio da igreja. Serve para você. Que aí você vê muitas pessoas com vida humildezinha, que está aí tranquilinha, que está dividindo a comidinha. Eu até fiz eu repassei um vídeo de uma senhora que cata sucata. Ela foi lá, comprou um monte de quilinho de carne e fez, olha, gente, falando com um sotaque muito humilde, falando, olha, isso aqui eu comprei, que eu vendi a sucata e vou doar para as pessoas.
Daí você vê uma pessoa humilde dessa que no meio da epidemia ela consegue ajudar o próximo, e nós nunca olharíamos para essa mulher como modelo, mas nós vamos para o outro lado, nós vamos olhar para atores, personalidades famosas que venderam moda para nós por muito tempo. Com um ano de epidemia, a pessoa está lastimável. Está indo nas redes sociais, está caindo a máscara delas, elas estão assim, despreparadas emocionalmente, né, e financeiramente. Né? Então, que exemplo nós vamos tomar hoje? Vamos seguir quem? Essa senhorinha que mal sabe falar, mas que tem uma vida emocional equilibrada, financeiramente equilibrada, porque ela conseguiu pegar um pouquinho emocionalmente equilibrada, porque eu falo, porque se ela conseguiu comprar para ela e ainda ajudar o próximo, significa ela é uma pessoa equilibrada. Sim, e ela nunca vai ser escravizada por nada. Ou seja, essa pandemia, ela realmente tem mostrado às pessoas quem são as pessoas. Ou seja, líderes cristãos estão mostrando quem eles são, igrejas estão mostrando quem são, cristãos estão mostrando quem eles verdadeiramente são. Né? Ou seja, quem nós somos na realidade? Estamos cuidando das pessoas agora, ou nós valorizamos as pessoas só por o que elas tinham? Nós vemos, Adriano, pessoas, eu fiquei até um pouco chocado de ver um dia um pastor, não preciso citar nomes aqui, mas quando iniciou essa pandemia, no momento mais agudo que as pessoas não estavam trabalhando, né, a pessoa faz muitas vezes uma live, alguma coisa, para dizer sobre questão financeira. Ou seja, as pessoas estão chorando, estão temerosas, não sabem o que vai ser, não sabiam como seria isso, né? Precisando de ajuda, precisando de repente da igreja abrir suas portas e dizer, olha, meu irmão, você sempre ajudou aqui, agora a igreja está aberta para você, para te socorrer, né? Mas não, pelo contrário, a pessoa vai falar de questões financeiras. Você esquece isso. É porque ele é mais importante do que, né? Porque você vale o que você dava. Você vale o que você apresentava. Então, para Jesus não é assim, o evangelho não é isso. As pessoas valem o preço do sangue de Jesus. É esse o valor que nós temos. E aqui, onde nós lemos 1 de Pedro 1, 18, 19, diz assim, não foi com prata nem ouro. Isso não vale nada. Aquilo que para nós é a coisa mais valiosa nesse mundo, é isso que ele está querendo exemplificar. Aquilo que para nós é o mais valioso nesse mundo, não se compara ao valor do sangue de Jesus que te comprou. Por isso que a Bíblia diz, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Pode pesar o ouro que for, não vale mais que a sua vida. Nossa. Eu gosto de falar, eu me falo como exemplo, né? Eu voltei para Deus, estava me esforçando ali, Daí um ex-funcionário meu, eu despedi ele eu comecei a voltar para Deus, eu pedi para ele, você me dá trabalho, traz pessoas para trabalhar para mim. Porque eu tinha funcionário que usava droga, eu falei, a benção é minha, eu vou repassar a benção para outra pessoa usar droga. E tinha um desses funcionários, um garoto, que o cara fumava maconha uma atrás da outra. Daí um dia eu falei, cara, tentei, ajudei, levei ele pra igreja, levava. Falei um dia, cara, não dá. Não dá, porque o menino tava ficando retardado já. Menino novo, inteligente, gente boa, muito educado, mas despedi ele, coitado, ele sumiu. Eu vi nas redes sociais que ele estava sumido, a gente orou por ele. Acharam ele estava preso, ele deu uma paranoia, deu um ataque de pânico nele, ele sumiu, ele quis entrar na casa de uma pessoa, ele foi preso, os amigos deles eram legal, daí ninguém, quando ele saiu da cadeia, ninguém quis ficar com ele na casa, ele me procurou, eu coloquei ele dentro da minha casa. E eu fiquei dando esse apoio para ele e tal. O que eu vou falar não é o meu lado bom, é o meu lado ruim. Eu ajudei ele, né, levei para minha casa, coloquei e tal. Rapaz, mas o menino foi me perturbando, meu irmão, pastor, porque foi me irritando, porque, cara, eu deixei ele morando no beijo, ele subia, e tipo assim, pegava o que queria, eu chegava, era no inverno, ele tava de camiseta e o aquecimento da minha casa tava lá no alto, então tipo assim, ele, é o que ele queria, né? Daí aquilo tá me irritando, cara, daí... Um dia nós estávamos conversando e isso, na época, a missionária trabalhava para mim. E Deus usa ela muito para falar. Daí nós estávamos lá e tal, daí ela já sabia que eu estava irritado com ele e tal. E daí ela olhou assim para mim, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que falou. Ela olhou assim para mim,
Olhou, apontou o dedo assim pra mim e falou, você acha que você é melhor do que ele? O menino, que era o menino, ele tá dentro da minha casa, né? Ele ficou assim. E na hora eu reconheci, porque ali eu falei, eu tô achando que eu sou melhor do que esse menino? Para Deus, eu sou melhor. Mas esses somos nós, gente. Nós queremos julgar o outro da maneira que ele é. Sabe? Nós somos assim, o cara tá dentro da minha casa, me irritando, eu falei, não, ele falou, você acha que você é melhor? Desse jeito aconteceu comigo. E eu senti ali na hora, porque da maneira... Ela também tá dentro da minha casa, a pessoa não vai fazer isso da sua cara, né? Então, na hora, eu abaixei minha mão e pedi perdão para Deus. É por isso, Adriano, que muitas vezes nós não vemos mais hoje a igreja querendo ir atrás do perdido. Por quê? Porque muitas vezes nós olhamos para alguém numa situação dessa e até a gente ouve pessoas dizendo, não, isso não tem mais jeito. Não existe na Bíblia não tem mais jeito. Não existe na Bíblia alguém descartável. Não. Ninguém é descartável para Deus. Então, as pessoas elas tendem muitas vezes a se vender, como nós estamos falando aqui, ou uma moça para qualquer casamento, qualquer pessoa, ou um jovem para as drogas. Se vender por quê? Porque elas entendem que são descartáveis. Que elas não têm outro caminho, não têm outra possibilidade de ser feliz. E aí se vende para a primeira oferta que chegar. Não, e você se vende de várias maneiras, né? Você pode se vender para as bebidas, para a droga. Você pode se vender para o trabalho, ser escravo do seu trabalho. Escravo do né? trabalho. Então, a gente pode ser escravo. Eu já fui escravo, né? Do meu trabalho. Sim. Né? Boa parte dos meus problemas jogava em cima. Meu casamento estava ruim. Ela trabalhava 12, 13, 14 horas por dia. Sim. Né? Não vi meu filho crescer. Um monte de coisa que vai acontecer. Você se vende para aquilo... né, para preencher algo na sua vida. Eu quero um carro novo, então vou comprar um carro novo. Daí, o que você vai fazer? Vai ter que trabalhar o quê? Muito. Daí você está se vendendo para quê? Para um carro. Sim. Eu já vi pessoas se vender por causa do celular. Não é se prostituir. Ele quer ter um celular, cara, aconteceu, não vou dar nome. Para poder ter a filha ter um celular top, vai ter que trabalhar muito mais. Não tem tempo mais para ir para a igreja, não tem tempo para sair, não tem tempo tem que trabalhar sábado, domingo e tal para poder pagar aquilo. Isso. A pessoa se vendeu o seu tempo sagrado. Você está vendendo o seu tempo de ir na igreja, você está vendendo o seu tempo de estar com a sua família, você está vendendo o seu tempo de poder estar em comunhão, descansando. Daí você esquece até dos princípios, né? E lembrando que esse tempo não volta mais. Você está vendendo esse tempo e não volta mais. E aí gera todo o problema que nós estamos vendo hoje. Pessoas infelizes, pessoas distantes de Deus. E acontece das pessoas se venderem por um celular até em prostituição. Acontece, ou seja... Não, mas eu quis falar isso porque prostituição todo mundo fala, né? Sim. Mas as pessoas não pensam que às vezes ela se vende. Se vendem. Se vende como? Se vende se você tira o tempo seu de estar com a sua família, sabe? Eu já fui um cara que eu não tenho problema, se precisar trabalhar no domingo eu trabalho, mas foi uma coisa muito necessária. Não, você está vendendo o seu tempo de ir na sua igreja para o quê? Para ganhar dinheiro. Sim. E aí você está... Porque, na verdade, o grande problema hoje, Adriano, é que nós não andamos mais por fé, nós andamos por vista. Então, eu estou investindo naquilo que eu posso ver. Estou ganhando dinheiro. As pessoas não sabem o valor do investimento, que é invisível, mas que estar na presença de Deus. Quanto você está investindo na sua vida espiritual, na sua vida física até mesmo, no seu bem-estar, no bem-estar da sua família, você investiu o seu tempo na presença de Deus. Mas as pessoas se vendem por coisas banais. Tá? Para quê? Para manter um padrão que a sociedade exige dela. Então, as pessoas exigem de você um padrão, dentro da igreja ou fora da igreja. Seja um padrão de você ter coisas materiais ou de você ser fisicamente de alguma maneira. E você vai se vender para se adequar a esse padrão. E perde a vida. Aí... nós vemos por que depois que vai entrar depressão e tanta coisa. Porque o distanciamento de Deus, uma compulsão por coisas materiais, né, ou por pessoas. Quando chega naquele limite que alcança, que acho que eu falei até isso outro dia, por que os nossos objetivos, como você falou, os meus heróis morreram de overdose, Cazuza cantava, né? Por que alguém que sonha ser famoso, alguém que sonha ser rico,
uma menina que sonha ser modelo, ou um homem que sonha ser milionário, bilionário, quando ele chega lá, ele tira a sua vida. Porque aí, só quando ele chega lá, ele percebeu que ele investiu na coisa errada. Investiu em coisas passageiras. Só que aí o tempo já foi, não dá mais para recuperar. Essa, vamos dizer assim, esse momento que a pessoa cai em si, que diz assim, como o filho pródigo, e caindo em si, quando ele pensou, meu Deus, eu gastei toda a herança à toa, em coisas banais, e caindo em si, só que ele tomou a decisão certa. Irei ter com meu pai, falarei, pai, não sou digno de ser chamado teu filho. Só que muitas pessoas não tomam essa decisão. A decisão delas é ir tirar a sua vida quando elas reconhecem que elas erraram. Você falou uma coisa que eu vou ter. O tempo está esgotadinho aqui. Ah, gente, tem um monte de gente aqui. Eu vou falar o nome de vocês daqui a pouquinho. Mas só pegar do filho pródigo, que eu acho fantástico. Você vê 2 casos de depressão ali no filho pródigo. 2 casos. Um que vai embora, fica depressivo. O outro que fica dentro da casa do pai, tão preocupado em agradar o pai, que não usufrui o que o pai lhe dá. Uhum. Sim. Não é? Sim. Então ele fica angustiado, que quando ele vê o irmão usando aquilo que ele né, que era dele, ele se sente mal. Né? Então, como nós temos que ter cuidado. Gente, eu quero agradecer aqui de coração. Temos aqui Alexandro Martins. Alexandre Martins é meu primo. Ok, fala as pessoas que você conhece aí que eu vou falar. Eu conheço a maioria aqui. Ok, então eu vou falar aqui, conheço a Camila, filha do meu grande amigo pastor. Ela está em Londres. Camila, muito obrigado. Ela fala aqui que quantas pessoas precisam ouvir essa palavra, verdade. Muito obrigado, minha querida pastor Erlândia, é uma benção. Ele está fazendo parte do nosso time também. Eu já pego ele de vez em quando para orar para a gente nos cultos no meu programa de manhã. O Carlos é um grande amigo meu. Nossa, Carlos Sebastião, lá de Goiânia. Deus abençoe a sua vida, a palavra abençoada. Obrigado, Carlos. Minha maninha está aqui, Solange. Obrigado, mano, por participar. Jesulino Zari, já está sempre aqui conosco. Pastor Zadi. Ô, Zari, um beijo no seu coração, meu irmão. O seu testemunho chegou aqui, ó, da vida desse homem aqui. Chegou aqui na vida dele. Homem de Deus. Temos aí a Ariela. Conheço também, Ariela, irmã Ariela, lá de São José do Rio Preto, minha cidade. Aí. Abraço, querida. Muito obrigado por participar, por assistir e compartilhar e participar aqui, né? Nós te agradecemos a Deus por sua vida. João de Souza. Conheço, é daqui de Toronto. Amém. Obrigado, irmão. Obrigado aí, tá aqui conosco. Vem tomar um café conosco aqui. Amém. Carolina tá aí. Carolina. Obrigado, querida. Obrigado mesmo. Meu cunhado, mandar um abraço pro meu cunhado, pastor Donizete Oliveira. Pastor Donizete, grande abraço. Aí. Um abraço e um beijo a todos vocês. Pastor, pode finalizar. Olha, nós estamos bastante nos vendo, bastante pessoas Amém. Nos vendo agora, ao vivo. Deus abençoe essa palavra. Amém. Bom, finalizando, irmão Adriano, só deixar realmente essa mensagem, né? Que Jesus pagou o preço de sangue por nossa vida. Para que as pessoas que estão nos assistindo, principalmente as moças, os jovens, que elas entendam o valor que Jesus deu por eles. Amém. Não precisam se vender, não precisam entrar em relacionamentos tóxicos. Uma moça não se vender para um jovem só porque ele acha que ela é bonita. O que mais esse jovem acha dela? É só bonita? Não, quem é essa pessoa? Ela é um ser humano que Jesus ama, um jovem. Não se venda para as drogas, não se venda para o álcool. Esse irmão, essa irmã que está servindo a Deus há muito tempo e talvez se sente desvalorizado dentro da igreja, né? Jesus te valoriza, você é importante para ele. Amém. Ele pagou o preço de sangue pela sua vida. Amém. Não importa o que as pessoas disserem. Não importa. Você tem um valor. Tem um hino que diz, você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Amém. Ou seja, você é templo do Espírito de Deus. E aquele que está distanciado, às vezes, que se distanciou porque sentiu esse antagonismo, as pessoas te desprezando, volte para Jesus hoje, porque Ele não te despreza.
Alguém pode ter desprezado, alguém pode não ter te dado o valor que você merecia, mas Jesus te deu todo o valor. Você é importante para ele. Você tem um grande valor, um valor acima de ouro, de prata, você vale mais que o mundo inteiro. Então que fica essa mensagem para o seu coração. Amém. Né? Amém. Quero só fortalecer, eu achei a palavra muito sábia, foi muito boa. Gente, não vamos nos vender, ok? Vender não é só prostituir, não vamos nos vender. Não vamos nos vender para o mundo, não vamos vender o nosso tempo, que é precioso. Sabe, uma coisa que o inimigo tem roubado muito é o tempo. Sim. A gente não percebe como o inimigo tem roubado nosso tempo, né? Então, vamos continuar aí, firme no Senhor. Uma palavra muito sábia, muito obrigado, pastor. Muito obrigado a cada um que vocês estiveram aí conosco. Eu queria falar uma coisa para você que está aí nos ouvindo. Nós temos um pastor aqui, temos um nos ouvindo, temos um aqui. 2 nos ouvindo. 2 nos ouvindo. 3, pastor Ronaldo também. Aleluia! Abraço. 3 pastores nos ouvindo, um aqui presente. Tem o Carlos aqui, ele é um diácono, um homem de Deus. Presbítero Gessi também. Aleluia, aleluia. Eu queria falar para você, que talvez não esteja ao vivo, ou se estiver ao vivo, ou se você for ver esse vídeo, quando você for ver esse vídeo, quero fazer um convite para você. Se você ainda não teve uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, você pode falar que você é cristão, mas você precisa, segundo a Bíblia, ela fala que nós temos que aceitar o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Você tem que declarar Ele como seu único e suficiente Salvador. Em público, ok? Você pode fazer agora sozinho no seu quarto aí, no seu carro, no seu trabalho. Você está vendo esse vídeo agora? Você pode falar, olha, eu aceito o Senhor Jesus Cristo sozinho, que o Espírito Santo vai te ver. Eu te garanto isso. Mas você vai ter que ir a uma igreja. Não precisa ser a igreja do pastor, não precisa ser onde eu vou. Ok? Olha uma igreja. Se você não conhece, entre em contato com esse homem. Que você onde estiver no Brasil, a gente vai arrumar uma igreja idônea, ok? Que você possa se congregar. Não estamos aqui falando de igreja, estamos falando de um Cristo, ok? É importante você ir numa igreja, levantar sua mão e falar, eu aceito o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Aí o seu nome vai estar escrito no livro da Bíblia. E você, meu amigo, que se afastou, como eu me afastei alguns anos atrás, eu tive vários motivos. Fiquei chateado, fiquei irritado. Me afastei de Deus, sim, sabe? Mas Deus teve misericórdia, mandou pessoas e eu voltei ao pé de Cristo. Eu retornei ao pé de Cristo. Eu retornei, que eu até me batizei novamente, pastor. Eu fiz o meu segundo batismo nas águas, sabe? Então eu convido você nesse exato momento, meu irmão. Volte ao Senhor Jesus. Igreja perfeita. Eu tenho uma para te dar o endereço da igreja perfeita. É no céu. Essa igreja é perfeita, é impecável, no céu. Aqui na terra, a igreja dele é imperfeita, a igreja que o pastor pastoreia. Aonde eu vou, o pastor Kevin, é uma igreja perfeita porque está na terra. E nós somos imperfeitos. Perfeito é ele. Então você pega com Jesus, volta para o braço do Senhor. Pastores erraram e vão continuar errando, porque eles são seres humanos. Cristo não errou, nunca vai errar, porque ele será para sempre. Então o meu convite é volta ao pé do Senhor Jesus. Tá bom? Escolha uma igreja. Se você não tiver, procure ele. Tem aqui, ó, pode entrar no nosso aqui, que você vai ver que tem pastores aqui, tá bom? Pode procurar, pode pedir conselho para eles. Se você não tiver, entre em contato com esse homem de Deus aqui, ok? O telefone dele tá aí na tela. Pode entrar em contato conosco que nós vamos te orientar a alguma igreja, algum pastor para falar com você, tá bom? Deus te abençoe. Só acrescentando, Adriano, desculpa, só essa pessoa procurar e não esperar ela ter alguma coisa para levar. Porque é essa questão do valor. Não, Jesus quer você. Não que você tem. Não que você tem. Ele quer você. Você. Como ele fez com uma prostituta, se você não conhece o tempo já esgotou, deixa esgotar. O Senhor está falando. Como ele fez com uma prostituta, levaram uma prostituta, se você não conhece essa passagem da Bíblia, eu não sei onde fica, mas pode ler que a gente pode mandar para você tudinho, direitinho. Levaram uma prostituta, uma mulher, não é uma prostituta, uma mulher que tinha pego em adultério, os religiosos levaram para Jesus e falaram para ela, e aqui, ó, o que é que a gente faz? Né? Jesus ali perdoou ela, falou, vá e não peque mais. Né, meu querido? Ele quer você.
Ele quer eu, ele quer o pastor, ele quer nós, porque ele sabe que nós somos como nós somos. Né? Então ele quer isso. Não é o que você foi. Ele não olha para quem você foi. Ele não olha pelo que você fez. Sabe? Eu até costumo falar para as mulheres, quando Jesus olha para ela, ele olha para uma virgem. Ele olha para uma menina novinha, bonitinha, virgem, que não conhece pecado. É assim que Jesus olha para uma mulher. É assim que Jesus olha para mim. Sabe? Um garoto. Vem. É essa aí. Eu vou pedir para esse servo de Deus orar por você, pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pelo seu trabalho, pela sua mente, ok? Pela saúde mental, que todos nós estamos precisando. Não é só você não, eu também, eu estou cansado, estou tentando ver se eu consigo viajar, porque está difícil. Pastor, por favor. Amém. Vamos orar. Lá na igreja eu sempre oro, Adriano, nós temos muito culto live, e eu creio que há pessoas que podem se reconciliar com Cristo agora. Aleluia. Como você disse aqui, né? Aleluia. Então você ora na sua casa conosco e nós cremos. Não sei onde esse vídeo vai chegar. Talvez lá no Japão, daqui a algum tempo, alguém ouça essa palavra e reconheça, Aleluia. Aceite a mão que você falou e ore conosco. Amém. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por estes instantes que passamos aqui, Senhor, na Rádio Estúdio Paz, por esta porta que se abriu, Senhor, para o teu evangelho ser proclamado. Senhor, nós te louvamos pela vida dos irmãos que estiveram conosco neste momento, por aqueles que irão assistir, Senhor, mais à frente. Pai, nós entendemos que o Senhor nos deu o valor mais alto que alguém poderia nos dar, Senhor, naquela cruz, ó Pai. Por mais que alguém nos olhe, Senhor, nos valorize pelo que nós temos, nós sabemos que o Senhor nos valoriza pelo que o Senhor é na nossa vida, não pelo que nós podemos ser ou pelo que nós temos, ó Pai. Senhor, nesta hora, visita este coração, Senhor, de alguém que talvez está se sentindo desvalorizado, talvez até mesmo parou de congregar, Senhor, porque não recebeu o valor que, Senhor, meu Deus, ela merecia. Talvez esse casamento que está sendo desfeito porque não está dando o valor que ele merecia também. Este pai, este filho, Deus, em nome de Jesus, que possa agora o Teu Espírito Santo colocar em cada coração, Senhor, o valor que o Senhor nos deu naquela cruz, valor acima de ouro, acima de prata, acima de todas as riquezas deste mundo, é o valor que esta pessoa que está nos ouvindo agora tem. Pai, se alguém está entregando a sua vida para Ti agora, Senhor, eu não sei aonde, mas o Senhor conhece, que o Teu Espírito Santo possa, meu Deus, agora selar este coração, Senhor, que o Seu nome possa ser escrito no livro da vida, da onde jamais será tirado. Pai, eu Te louvo por esta rádio, Te louvo pela vida do nosso irmão Adriano, pela vida dos irmãos que estão na técnica, que a Tua bênção e a Tua graça continue sobre este lugar, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado a todos vocês, que Deus continue na vida de vocês. Nos vemos... gente, segunda-feira, das 7h30 às 8h30, nós estamos com a rádio ao vivo, ok? Vocês podem aí, tem na nossa website, tem toda a nossa informação. O pastor estará aqui sexta-feira que vem novamente, tá bom? E durante a semana nós temos programação, pode nos seguir aí no Facebook, que você vai saber tudo que está acontecendo aqui em Toronto, aqui na Rádio Estúdio Paz. Grande abraço, bom final de semana a todos vocês.